Muito bem, hoje é sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, e eu quero comentar com vocês, em poucos minutos, o recente relatório de desempenho que foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, referente às contas públicas do ano de 2020. Eu considero esse debate um dos mais importantes para a população do Estado do Pará, para a gestão pública do Estado do Pará. Então, ontem, dia 8 de abril, foi noticiado em alguns meios de comunicação, isso saiu na internet, o relatório de desempenho em relação às contas públicas. Alguns dados chamam a atenção e eu vou sumarizar algumas informações que eu considero importantes. Bom, nós tivemos um aumento de arrecadação entre 2019 e 2020, um crescimento real de aproximadamente 12%. Ano passado, fechamos o ano com uma arrecadação de 24,5 bilhões de reais, frente a uma arrecadação em 2019 de 21,2 bilhões de reais. O que chama a atenção? Essa arrecadação se divide em arrecadação própria, em transferências do governo federal. Em termos de arrecadação própria, nós tivemos um crescimento de 2019 para 2020 em torno de 12%. Nós tivemos uma arrecadação própria ano passado de 15,8 bilhões, frente aos 14,1 bilhões de 2019. Mas chama a atenção o crescimento significativo das transferências do governo federal para o governo do estado do Pará, em torno de 21% de 2019 para 2020. Ano passado, houveram transferências no montante total do governo federal para o governo do estado do Pará, em torno de 8,6 bilhões de reais, um montante significativo frente aos 7,1 bilhões de reais de 2019. Bom, ainda analisando esses números, o que chama a atenção? Na arrecadação própria, o principal destaque é o ICMS. O ICMS responde por aproximadamente 56% do total das receitas do estado do Pará, e a arrecadação do ICMS, portanto, de 2019 para 2020, teve um crescimento de 13,4%, impulsionado fundamentalmente por alguns aspectos. Primeiro, o aumento do preço dos combustíveis. Hoje, os combustíveis respondem sozinho por cerca de 25% da arrecadação própria do estado do Pará. Nós tivemos um aumento do preço do combustível, em função, inclusive, da variação do dólar, e isso impactou positivamente a arrecadação do estado. O segundo ponto importante é o crescimento também da conta de energia elétrica do morador aqui do estado. A conta de energia elétrica responde por aproximadamente 10% do total da arrecadação própria. Então, o aumento da energia elétrica, o preço da energia elétrica também gerou, junto com o combustível, uma alavancagem na arrecadação própria. Mas existe um elemento também que precisa ser considerado, um elemento que eu considero fundamental, que foi o montante expressivo de auxílio emergencial que foi injetado no estado do Pará. Essa injeção social se transformou numa importante injeção econômica, movimentando o comércio atacadista e o comércio varejista. Por exemplo, o comércio atacadista e o comércio varejista, por si só, respondem por aproximadamente 25% da arrecadação própria do estado do Pará, da arrecadação de ICMS do estado do Pará. E o auxílio emergencial ajudou a alavancar a arrecadação de ICMS no comércio atacadista e no comércio varejista, e também impactou uma outra conta importante que representa em torno de 7% da arrecadação própria do estado do Pará, que é a conta de bebidas. Então, o auxílio emergencial ajuda a explicar grande parte do aumento da arrecadação própria. Bom, com base nisso, é importante trazer para esse debate alguns pontos que eu considero importantes, que dizem respeito à sustentabilidade das contas públicas do estado do Pará. Eu considero que no médio e longo prazo há um cenário desfavorável, há um cenário preocupante de insustentabilidade das contas públicas. Nós estamos caminhando perigosamente para um contexto de estrangulamento fiscal do governo do estado do Pará, por vários motivos. Primeiro, nós temos uma baixa base tributável. A nossa economia, a economia do estado do Pará, é uma economia primária, exportadora, portanto, é uma economia que tem uma baixa base tributável. A base tributável do estado do Pará é de 70% da sua economia, comparativamente com São Paulo, por exemplo, que tem uma base tributável de mais de 90% da sua economia. Isso ajuda a explicar a baixa arrecadação relativa do estado do Pará. Segundo ponto que eu considero importante nesse contexto de médio e longo prazo foram as 3 recentes aprovações de operações de crédito
por parte da Assembleia Legislativa para o governo do Estado do Pará. Isso vai gerar um passivo crescente para o futuro, para as próximas gestões, que vai gerar necessariamente um estrangulamento fiscal das próximas gestões. Isso vai diminuir a capacidade futura de investimento em saúde, educação, segurança, enfim. E você teve, em 2019, uma autorização de operação de crédito de 800 milhões de reais. Anotem isso, que eu considero isso importante. No ano de 2020, nós tivemos uma segunda autorização de operação de crédito por parte da Assembleia Legislativa para o governo do Estado do Pará, de aproximadamente 100 milhões de dólares, portanto, mais de 500 milhões de reais. E agora, no início do ano de 2021, uma nova autorização de operação de crédito no montante de 800 milhões de reais. Ou seja, a atual gestão já vai deixar para a próxima gestão um passivo de mais de 2 bilhões de reais, e isso precisa ser considerado, ser importante para a gente pensar o equilíbrio, a solvência das contas públicas no médio e longo prazo. Eu somaria a isso mais um ponto importante, que é o crescimento do compromisso com servidores inativos também, que vem gerando também um estrangulamento da capacidade de investimento do Estado do Pará no cenário nos últimos anos e tende também a estrangular futuramente a capacidade de investimento no Estado do Pará. Bom, em síntese, quero dizer que gestão pública não se faz olhando para o resultado somente da conta de um ano. Gestão pública é preciso levar em consideração a solvência do Estado, a solvência das contas públicas num cenário de médio e longo prazo. Nesse debate, portanto, nós precisamos acrescentar, primeiro, o debate sobre o federalismo fiscal. Eu sempre digo que esse federalismo fiscal condena o Estado do Pará a uma situação de subdesenvolvimento, por nos delegar uma baixa capacidade de arrecadação própria, por nos delegar, portanto, uma baixa capacidade de investimento, seja do governo do Estado, seja das prefeituras. Ao mesmo tempo, nós temos no segundo semestre uma importante janela de oportunidade que nós precisamos aproveitar, que é o debate da reforma tributária que vai acontecer no Congresso Nacional. E nós precisamos estar antenados para que essa reforma tributária possa ser favorável ao Estado do Pará, ajudar, inclusive, a resolver um passivo histórico que nós temos com o nosso federalismo fiscal. Então, são esses breves comentários que eu gostaria de trazer à luz do debate para que nós possamos enriquecer e fazer um debate responsável em relação às contas públicas. Que Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo.